Bem-vindos a Green Japan, uma série que explora o caminho inovador do Japão para a neutralidade carbónica. Nesta terceira reportagem vamos conhecer a ação pioneira do Japão na reciclagem do carbono para reduzir as emissões de CO2 antes de elas entrarem na atmosfera. O dióxido de carbono é a principal causa do aquecimento global. No Centro de Captura e Armazenamento de Dióxido de Carbono, em Tomakomai, o Japão demonstrou como é que o CO2 pode ser capturado e armazenado. Os especialistas estão confiantes de que a tecnologia deverá desempenhar um papel fundamental para atingir a meta de zero emissões líquidas de CO2. CCS é um acrónimo para captura e armazenamento de dióxido de carbono. É uma tecnologia que visa prevenir o aquecimento global através da captura do CO2 gerado nas atividades industriais e do armazenamento do CO2 no subsolo. A fonte de CO2 é uma central de gás numa refinaria de Tomakomai. O processo passa por enviar para a instalação de captura um gás que contém dióxido de carbono. Recebemos no máximo 25 toneladas de CO2 por hora, o que equivale a 600 toneladas por dia. A nossa meta era processar 100 mil toneladas num ano. Atingimos as 300 mil toneladas há 2 anos. Quando o gás que contém CO2 chega à central, o CO2 é separado do gás e capturado por absorção química no interior de 3 torres. A etapa seguinte é armazenar o CO2. O CO2 capturado é enviado para a entrada deste poço depois de termos aplicado uma certa pressão. Através deste tubo, o CO2 é enviado para as camadas geológicas abaixo do fundo do mar. Os 2 poços de injeção são perfurados em direção a reservatórios submarinos offshore. Um dos poços atingiu uma camada de arenito, situada entre 1.000 e 1.200 metros de profundidade. O outro atingiu uma camada vulcanoclástica, situada entre 2.400 a 3.000 metros de profundidade. A Agência Internacional de Energia estima que em 2050 será necessário saber armazenar mais de 7 mil milhões de toneladas de CO2 por ano com sistemas CCS para atingir o valor líquido zero. Isso permitiria usar combustíveis fósseis de forma mais limpa ou capturar CO2 diretamente da atmosfera e armazená-lo no subsolo. Além da captura e armazenamento do CO2 no solo, o Japão encontrou uma maneira de usar o carbono para produzir um tipo de betão com emissões negativas, o CO2 Suicom. O betão convencional emite aproximadamente 288 kg de CO2 por metro cúbico durante a produção, mas o CO2 Suicom atinge os 18 kg negativos. Trata-se do primeiro tipo de betão negativo ao nível das emissões de carbono, já que há uma absorção de CO2 durante o processo de cura. Trata-se de adicionar um material especial, um subproduto químico, antes de o betão entrar em contacto com o CO2. Usamos gás CO2 em vez de água para o processo de cura do CO2 Suicom. O CO2 é imobilizado ao entrar em contacto com o betão enquanto ainda está a endurecer. Adicionamos uma mistura especial YC2S, a que chamamos pó mágico, porque solidifica uma grande quantidade de CO2. Ou seja, quanto mais produzimos este betão mágico, mais reduzimos o CO2 da atmosfera. Este betão ecológico já foi usado em vários tipos de projetos de construção, como material pré-fabricado. É o caso dos meios-fios de uma estrada perto da cidade de Masuda. A expectativa é que a tecnologia possa ser aplicada a mais materiais no futuro, de modo a abrir caminho a processos de construção menos poluentes. É tudo por hoje. A série Green Japan deu-nos uma ideia das tecnologias de ponta nipónicas para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa e da forma como o Japão partilha essa experiência com os países em desenvolvimento. Todas as reportagens estão no nosso site.